Oi, gente. Eu já estou aqui a postos para a gente falar sobre candidíase. Oi, gente. Vamos começar a falar sobre candidíase. É o tema de hoje da live. Essa live vai ficar salva 24 horas. Eu estou com duas redes aqui ligadas, que é o meu Instagram pessoal e tá passando também na fanpage do Instituto Mari, tá? Então, por isso, às vezes eu olho para cá e às vezes eu olho para cima. Já tá na hora, a gente já pode começar. Gente, Cândida, que coisa chata. Por enquanto, então, só mulheres, cá para nós. Que coisa incômoda. Mas que eu preciso falar para vocês. Primeiro, gente, Cândida não é falta de asseio pessoal. Cândida não é uma doença sexualmente transmissível, apesar de que o parceiro vai precisar ser tratado também, mas para que a gente adquira, a gente precisa estar com o sistema imunológico baixo. Então, não necessariamente ela vai passar pelo ato sexual. Tá? Então, eu vejo muito as mulheres que me procuram com essa preocupação. Às vezes não conseguem tratar muito bem disso com os maridos, né? E com os companheiros. Mas não é falta de asseio e não passa por contato sexual, tá? Outra coisa, quando a cândida é pontual, ela é facilmente tratada e a gente segue a vida. O problema tá quando isso se torna recorrente. E é muito comum que se torne recorrente, gente. Eu recebo assim, a maior parte das minhas pacientes com candidíase fala, Marina, eu tenho candidíase o ano inteiro. Ou Marina, eu trato a cândida, um mês depois vem. Chega perto do período menstrual, eu tenho a cândida. Então, essa recorrência é comum e ela precisa ser tratada. Ela precisa ser tratada, porque é incômodo, ninguém quer viver com isso. 2, porque isso deixa o nosso sistema imunológico constantemente em alerta. E aí isso propicia, favorece o aparecimento de uma doença autoimune, então a gente precisa ficar de olho, tá? E a outra coisa é que uma inflamação constante, a gente agora está falando da candidíase vaginal, ali na região pélvica, é sim problemática. Imaginem, como é que a gente vai ter... Isso pode causar até problema de fertilidade. Como é que a gente vai conseguir? Como é que o espermatozoide vai conseguir passar por um lugar completamente inflamado? Essa inflamação, quando crônica, pode dar problema. Então, ela precisa ser tratada. Existe um outro aspecto que a candidíase vaginal é um sintoma, uma condição vinda de algo maior, que é uma síndrome fúngica. Então, o que significa isso? Todo mundo que tem candidíase vaginal tem síndrome fúngica, mas nem todo mundo vai apresentar a candidíase vaginal em resposta a essa síndrome fúngica. Então, o que eu queria deixar de recado para vocês? Não é porque vocês não têm a candidíase vaginal que vocês não têm fungos. Às vezes, a gente vai falar sobre isso, vários outros sintomas muito inespecíficos, gente, pode ser de fungo, e só porque vocês não têm a apresentação, né, de coceira, de incômodo na região vaginal, a gente acha que não é. Então, muitas vezes, a causa de vários sintomas, por exemplo, até doenças do sistema nervoso central, depressão, ansiedade, sinusite, coceira no ouvido, tem tanta coisa que pode estar relacionado a fungo que a causa, né, a causa é uma só, mas os sintomas são vários. Então, isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção também. O tratamento da candidíase, ela precisa ser multidisciplinar, principalmente da candidíase vaginal, precisa do acompanhamento do ginecologista, apesar da alimentação ser um pilar importantíssimo, vocês vão ver por que a gente precisa sempre contar com o médico. Então, a gente precisa avaliar aquela... fazer uma coleta, ver que micro-organismos estão ali, se é só cândida, enfim, isso aí é feito
com o médico, tá? Então, vamos começar a falar da Cândida especificamente. A Cândida, gente, é um fungo, tá? Um fungo que está presente no intestino e nas mucosas de todo mundo. Independente de mulher ou homem, ela está presente. Em geral, essa Cândida, ela tem uma convivência pacífica com os outros micro-organismos que habitam lá o nosso intestino. Perdão, gente. Com os outros micro-organismos que habitam o nosso intestino. Então, ela convive muito bem com bactérias boas, bactérias ruins, outros fungos, enfim. E as bactérias boas presentes no intestino que são responsáveis por manter sob controle, por colocar a Cândida no lugar dela, por não deixar essa Cândida se proliferar. Existem algumas situações que vão mexer com as nossas bactérias boas e, consequentemente, com o nosso sistema imunológico, que fazem com que a Cândida ganhe força e consiga proliferar. E aí, vamos falar sobre o que faz a Cândida se proliferar? E aí eu queria que vocês, como são muitas coisas, pensem aí, cada uma de vocês que está me assistindo, anotem, vejam quais dessas condições podem ter propiciado um aumento ou um crescimento fúngico descontrolado em vocês. Vamos lá, a primeira coisa que pode favorecer esse crescimento fúngico desordenado começa lá no nosso parto, lá na nossa primeira infância. Pessoas que nasceram de parto cesariano e que foram amamentadas por fórmula láctea podem ter esse crescimento aumentado, tá? Então, anotem aí se você é uma dessas pessoas. Outra, pessoas que tomam medicação sem um uso indiscriminado de medicação. Que medicações? Anticoncepcional. Vocês vão ver, quando a gente fala que as mulheres geralmente têm a candidíase no período pré-menstrual, é por causa de uma variação do estrogênio, isso mexe muito no nosso sistema imunológico, e a pílula anticoncepcional pode fazer isso também. Antiácidos. Gente, então o omeprazol e os prazóis da vida. O uso indiscriminado pode favorecer o crescimento fúngico porque o ácido clorídrico do estômago mataria, né, ajudaria no controle, na melhora da digestão e no controle do fungo. Corticoides, mexeu no sistema imunológico, propiciou aumento de fúngico. O sistema imunológico propiciou o aumento da proliferação dos fungos. Outra, antibiótico é o principal. Antibiótico mata as bactérias boas. Lembra que eu comecei a live falando que as bactérias boas que mantêm a Cândida sob controle? Então, os indiscriminados, sabe o que é uma coisa muito comum de acontecer? As mulheres começam a ter infecção urinária e aí começam a se medicar com antibióticos para infecção urinária e esse excessivo de antibióticos começam a levar a Cândida. Então, isso é bem comum. Corticoides, os prazóis, os antibióticos, o anticoncepcional, os anti-inflamatórios, os laxantes, qualquer coisa que agride o nosso intestino, desequilibra aquela simbiose que é o estado de equilíbrio dos micro-organismos no nosso intestino. Tem mais coisa? Tem mais coisa. Dieta, gente. Dieta rica em carboidrato principalmente refinado, vai propiciar o aumento de fungo. O que é isso? Na outra live, vocês me mandaram uma pergunta sobre o que é carboidrato refinado. Então, na alimentação, a gente tem dois tipos de carboidrato. Um é açúcar, e açúcar é qualquer açúcar, tá? É açúcar demerara, é açúcar mascavo, é açúcar de coco, é açúcar refinado, qualquer açúcar. Ou o amido. O amido, ele vai estar presente de algumas formas refinada, por exemplo, amido de milho, que é a maisena, a farinha de trigo, que é o amido do trigo, o que mais? Farinha de arroz, né? É o amido do arroz refinado. Enfim, tudo isso é o amido na forma refinada e tem o amido in natura, que ele vai estar em
vegetais que têm um pouquinho mais de amido e nas raízes, né? Nos tubérculos, então na batata, na mandioca. Então, esses são os principais carboidratos. O excesso de qualquer um deles vai propiciar o crescimento fúngico. Então, açúcar e excesso de carboidrato é a primeira coisa que a gente precisa controlar quando a gente quer controlar o crescimento fúngico. Outra coisa que propicia a proliferação da cândida, álcool. Ou em excesso, bebida alcoólica, aumenta a proliferação de fungo. Então, estão marcando aí o que está causando? Está travando muito, gente? Me deem um feedback aí se está travando muito mesmo. Ou se de repente é a conexão da Bárbara. Me falem. Álcool, o que mais? Toxina ambiental. Então, se a gente pensar em excesso de alimentos industrializados, toxina de material de limpeza, toxina do ar, tudo isso aumenta a proliferação de cândida. Conseguiram? Será que está travando mesmo? Vou só esperar alguém me sinalizar. Ok, vamos lá. Já sabemos que o que pode causar essa proliferação de fungo. Agora eu quero que vocês identifiquem quem pode ter, né? Se a gente já falou que não são só as pessoas que têm candidíase vaginal que têm a presença de fungo, quem são essas outras pessoas? Vamos lá que a lista também é grande. Identifique aí quem tem esses sintomas. Às vezes você tem a cândida vaginal e mas. Infecções por fungo na pele. Isso é bem óbvio. Micose. Isso é bem óbvio. Já me fala que você... Aqui, recebi um feedback que a conexão tá boa. Então, vamos seguir. Um sintoma clássico de quem tem candidíase. Cansaço excessivo. Fadiga crônica. Aquela pessoa que não tem energia, não tem vitalidade, não sabe por quê. Fala assim, Marina, eu posso dormir o quanto for que eu acordo muito cansada. Outro sintoma, vontade e desejo. É um desejo quase que incontrolável de comer doces. Por quê? O açúcar alimenta o fungo. Então, se eu tenho fungo, o seu corpo vai te pedir o alimento para ele. Outro, doenças autoimunes. A gente tem que sempre pesquisar nos pacientes com doença autoimune a presença de fungos. A gente vai pesquisar através de exames de sangue, tem alguns específicos. Eu não vou me aprofundar tanto nisso, porque eu acho que isso aí cabe ao profissional de saúde. Mas nesses sintomas, né? Faça a história clínica do paciente. As principais: artrite reumatoide, lúpus, psoríase, rosácea. Então, olhem aquelas manchas avermelhadas na pele. Outra coisa que é muito comum, gente, dificuldade de concentração, observe até em crianças, tá? Dificuldade de concentração, memória ruim. Nos artigos em inglês, nem tem uma tradução muito bacana para o português, mas é aquela sensação de uma névoa cerebral, você não consegue prestar atenção em nada, parece que você está meio flutuando. Isso é muito aqui no... Gente, aqui na transmissão do Instagram, ele está pausando mesmo por baixa conexão. Deixa eu só ver aqui se eu consigo retomar. O pessoal está tentando reconectar aqui. Ah, conseguiu voltar, né? Estamos aqui de novo. Então, retomando, quem tem excesso de fungo, mas às vezes ele não está sendo apresentado como candidíase vaginal. Eu estava falando de dificuldade de concentração, mas a gente tem
Também alergias sazonais são muito comuns em quem tem infecção ou síndrome fúngica. Desejo de carboidrato. Língua branca é uma das coisas que eu sempre olho em consulta. Língua branca, deixa eu ver se tem mais. A coceira no ouvido que eu falei no começo é batata, investiguem fungos. Vocês podem pesquisar, gente, na internet, eu tenho certeza que tem questionários, eu posso até colocar, disponibilizar, botar um print aqui no meu stories, sobre alguns questionários para a gente verificar esse crescimento excessivo dessas leveduras. Tá? Então, vocês vão marcar no questionário todas essas questões que eu falei para identificar se vocês têm um crescimento fúngico exagerado. Deixa eu olhar aqui se a gente tem mais alguma coisa que eu não falei. Ansiedade e depressão super relacionada. Bom, isso. Quem tem já consegue identificar com esses sintomas, tá? Gente, se vocês quiserem ir fazendo perguntas, se eu conseguir ler, eu respondo aqui na hora. Se eu não conseguir, no final a gente responde. Ou então me mandem por direct, como vocês fizeram na outra live, que a gente responde. Eu respondo tranquilamente se eu conseguir ajudar vocês. Vamos focar em dieta? Vamos focar na parte prática, no que a gente precisa fazer? Vamos tentar desenhar aqui algo totalmente, entre aspas, uma dieta anticândida? Primeiro, a primeira coisa que a gente precisa tirar quando a gente fala de candidíase e de síndrome fúngica, a gente precisa, gente, excluir açúcar. Como eu falei, todos eles. Diminuir carboidrato. Isso é alimento para fungo. Então, a gente vai fazer uma dieta low carb baseada em comida de verdade, sem açúcar e sem farinha. É a primeira coisa. Eu sei que é difícil. Eu sei que quando você está com síndrome fúngica, o seu corpo pede açúcar, mas eu tenho certeza que mais difícil do que fazer isso por um tempo de dieta é uma coisa que vocês me perguntam muito. Para controlar a cândida, dependendo do grau da sua infecção fúngica, a gente precisa de 3 a 6 meses de dieta com essas restrições que eu vou falar agora, tá? Não é uma coisa rápida, mas primeiro, vocês viram que a gente precisa tratar. Segundo, eu tenho certeza que a dificuldade maior é viver como quem tem síndrome fúngica vive. Então, sem energia, sem concentração, sem libido, com um bando de sintoma. Então, façam isso porque trata, tá? Então, dieta de baixo carboidrato, baseada em comida de verdade, sem farinhas e sem açúcar. 2, bebida alcoólica, principalmente vinho, cerveja e espumante. Precisamos tirar, tá? Os fermentados. Vai ter que ficar esse tempo sem beber. Beleza? O álcool é um veneno, gente. Ele vai, além do fermentado, ele vai lesionar o nosso intestino. E todo mundo que tem síndrome fúngica tem uma questão que vocês podem pesquisar também, que chama intestino permeável. O que é isso? Quando as bactérias boas não conseguem controlar o fungo, eles crescem e eles começam a se proliferar e liberar toxinas. Essas toxinas agridem o intestino e a gente começa a abrir buraquinhos, né? Buraquinhos entre as células intestinais que precisavam estar juntinhas. Aí, o que acontece? A gente começa a passar por esses buraquinhos coisas que ainda não poderiam ir para a circulação. Essas coisas começam a ir, fragmento de alimentos mal digeridos, toxinas, tudo isso começa a ir para a nossa corrente sanguínea. Isso ativa o nosso sistema imunológico, isso causa inflamação, e é por isso que os sintomas da candidíase ou da cândida, ou dessa proliferação excessiva de fungos, estão no corpo como um todo. E ele não está só localizado. É por isso que às vezes as pessoas não conseguem fazer a conexão. Poxa, será que a minha depressão está associada à síndrome fúngica? Será que a minha ansiedade? Será que a minha candidíase está piorando a minha doença autoimune? Então a gente precisa fazer essa conexão. E o álcool, ele lesiona o intestino, ele aumenta esses buraquinhos, ele aumenta essa permeabilidade intestinal, então ele vai precisar ficar de fora. Outra,
Quando a gente falou de carboidratos, tem algumas outras coisas que a gente precisa tirar, além de açúcar e farinha, tá? Que são suco de fruta, se você ainda toma suco de fruta, frutas secas, geleia, todos os alimentos que têm esses carboidratos mais concentrados, ok? A gente vai preferir, a gente não precisa restringir todas as frutas, mas a gente vai preferir as frutas de mais baixo carboidrato. E as outras, eu sempre falo aqui para as minhas pacientes. Quais são as de mais baixo carboidrato? Limão, maracujá, frutas vermelhas, abacate, o coco, o kiwi. Então, essas a gente vai manter na alimentação. As outras, a gente vai estipular mais ou menos, vai precisar dessa conduta individualizada, mas não deixem passar, pelo menos durante o período de tratamento, de uma xícara. Uma xícara é a quantidade ideal dessas outras frutas que têm mais carboidrato. As secas e as geleias, o suco de fruta, 0. Tá? Pitanga também tem baixo carboidrato. Outra coisa que a gente precisa excluir da dieta, ou pelo menos diminuir muito a exposição. Eu, para os meus pacientes, eu tiro durante o período de tratamento, que são grãos e o glúten. A gente sabe, hoje já tem publicação, não precisa ter doença celíaca, a gente conhece a sensibilidade ao glúten e como essa proteína consegue aumentar esse quadro de permeabilidade intestinal, que foi uma das coisas que eu falei, que agride muito o nosso intestino e vai aumentar essa proliferação fúngica. Fiquem atentos a grãos e glúten, principalmente se você tem doença autoimune. Tá bom? Limitar bastante a ingestão. Outra coisa, feijão e leguminosas. Gente, vocês têm que entender que durante o tratamento da candidíase, existem alimentos que são legais. Que, de repente, se você não tem uma resistência à insulina, não está em processo de emagrecimento, não está tratando a candidíase, a SOP, enfim, eles vão entrar na sua alimentação, mas nesse momento a gente vai precisar excluir, tá? É o caso do feijão e das leguminosas. Então, a gente sabe que as leguminosas oferecem proteína vegetal, mas o amido contido ali vai alimentar a cândida. E as leguminosas, elas podem ser inflamatórias. Eu tô só olhando aqui para vocês. Deixa eu olhar um pouquinho para cá. Para muitas pessoas, porque eles contêm uma substância chamada aglutina. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso também. Vocês vão ver que depois, as frutas eu falei que é pra gente manter uma quantidade de uma xícara, sim, aquelas que tem maior quantidade de carboidrato, e aí vocês vão juntar leguminosas, os vegetais que têm mais carboidrato, a gente vai falar sobre ele, e as raízes também em uma quantidade mais ou menos assim. E o resto da alimentação vão ser coisas com mais baixo carboidrato, tá? Então essas principais fontes vão estar limitadas em quantidade. Grão de bico também. Grão de bico. Então, grão de bico, feijão, lentilha, a batata doce, o inhame, o cará, a mandioca. Tudo isso a gente vai limitar uma quantidade de uma xícara por dia, além das frutas, durante o período de tratamento. Tá bom? O que a gente vai... Se a gente vai tirar os tubérculos e os vegetais ricos em amiláceos, gente, abusem de alface, tomate, couve-flor, berinjela, chuchu, a pupunha, o espinafre, a cebola, o tomate, todos os outros. Eles vão continuar sendo a base, a gente consegue fazer uma alimentação riquíssima com isso. Que sobrou, na verdade, a gente tirou muito pouco. Concentrem no que ficou. Tá? Outra coisa, que é nessa história dos alimentos que são bacanas, mas que nesse momento a gente vai precisar tirar: cogumelos, tá? Os cogumelos são um membro da família dos fungos, então a gente vai precisar retirar quando a gente está precisando manter esses fungos sobre controle. Tá? A gente pode ter uma reação cruzada dos cogumelos com a cândida, então a gente precisa prestar atenção nesse momento, a gente não vai usar. O sistema imunológico começa a confundir por essa reação cruzada os cogumelos com a cândida e começa a atacar esses cogumelos. Outra coisa que a gente também tem como saudável, que no momento do tratamento a gente vai precisar tirar:
alimentos fermentados. Hoje a gente fala muito, né, gente, do kombucha, do kefir. A gente fala muito, eles são legais para alimentar as bactérias intestinais, mas não nesse momento de tratamento, tá? Então, nesse momento de tratamento, deixem eles de lado. Beleza? Então, eles vão ser ótimos em outro momento. Leite e derivados. Apesar do leite e dos seus derivados não alimentarem diretamente a cândida, a gente sabe que leite e derivados são altamente inflamatórios e alergênicos para muitas pessoas. Então, também é algo que a gente tem que ficar muito atento e minimizar ao máximo o consumo. Sendo inflamatório e sendo alergênico, a gente vai aumentar a história da permeabilidade intestinal. E eu queria que vocês pesquisassem, quem tem cândida recorrente, pesquisa sobre permeabilidade intestinal, pesquisa sobre leaky gut, que é a forma que que é o termo em inglês, e pesquisem sobre o Alessio Fasano, que é o pesquisador que mais estuda isso, tá? Falamos de algumas coisas que a gente precisa tirar. Gente, aqui me perguntaram aqui da necessidade de reduzir esses aminoácidos e tal. Isso tudo quando a gente já reduziu todas as tranqueiras, tá? Doce, bala, farinha, baixa, enfim, tá? Não acredito que o kefir também. Agora vamos falar, já falamos do que a gente tem que tirar, vamos falar do que a gente tem que incluir, né, para ajudar nessa batalha contra a cândida. Existem alguns alimentos que são bacanas. Óleo de coco. Óleo de coco, a carninha do coco, né, o coco seco, eles têm, gente, um ácido gráfico que é chamado de ácido caprílico. Ele é muito potente em inibir a cândida. Então, vamos tentar colocar esse alimento na nossa rotina. Uma das coisas importantes quando eu falo de incluir alimentos, entendam o seguinte, o intestino de quem tem candidíase de repetição está todo furadinho. O processo de digestão não está eficiente. Então, uma das coisas principais que eu oriento meus pacientes aqui na clínica é de rodiziar. Já me falaram que esse termo não é muito usado fora da nutrição, mas a gente usa muito. Rodiziar ou rotacionar os alimentos. Então, assim, a gente precisa variar a alimentação. Se você ficar comendo coco, todo dia, ovo, todo dia, é muito provável que você comece a desenvolver uma alergia a isso. E esse alimento que era legal para você passe a ser vilão. Então, a gente precisa variar essa dieta. A gente pode até tentar montar um cardápiozinho depois, se a live não ficar muito grande. Já tá, né? Muito grande. Para vocês entenderem na prática, tá? Como é que é isso? Então, óleo de coco é um potente antifúngico. Alho é muito legal, alho, cebola. O ideal é que a gente faça maceradinho e coma cru. Eu sei que é difícil. A gente pode fazer em consultório também tinturas, o óleo de alho, o extrato da cebola. Então, isso é algo que a gente consegue providenciar por aqui. O alho, a alicina, que é um composto de enxofre que é super antifúngico. Outra, vinagre. Vinagre, gente, só vinagre de maçã, tá? Nenhum outro tipo de vinagre é legal durante a candidíase. Então, só o vinagre de maçã é permitido na dieta anticândida. Vegetais crucíferos. O que é isso? Rúcula, rabanete, couve de Bruxelas, tudo isso vai dar um apoio ao nosso fígado. Entendam que a cândida está gerando toxina o tempo todo para a nossa corrente sanguínea, então fígado é um órgão que a gente tem que pensar e muito. Isso aí precisa estar de maneira muito farta na sua alimentação. Então, todos os vegetais crucíferos. Eu trabalho muito com fitoterapia, e aí a fitoterapia vai exigir uma prescrição, então é bacana você ter um acompanhamento de um profissional. A gente pode usar chás. Eu sempre uso, eu começo usando chá de gengibre, que era até um que eu estava tomando. Chá, gente, chá tem que ser hábito.
Quando eu falo que a candidíase a gente precisa mudar estilo de vida, é porque eu quero chamar a atenção de vocês para não confiarem numa estratégia isolada. Se a gente for pensar assim, vou usar só o antifúngico. Por isso que acontece a recorrência. Uma outra coisa que eu acho que eu não falei, que é importantíssima e que é um grande fator para aumentar a proliferação de fungos é estresse. Estresse e ansiedade. Então, se a gente não controlar estresse e ansiedade, medicações, tudo que eu falei, se a gente não fizer algo amplo, a cândida não vai embora. Se usar o vinagre temperando a salada, pode usar desde que seja só o vinagre de maçã, tá? Só o vinagre de maçã. Mamãe entrou. Oi, mãe. Chá. Vamos lá, eu começo sempre com chá de gengibre. Ele não vai atuar, ele não tem um grande poder antifúngico, mas ele é muito, muito legal para o sistema imunológico e é anti-inflamatório. Então, botem o chazinho aí na vida de vocês. Um que é super legal para fungo é o pau d'arco. Ele não é tão comum, a gente não acha, mas se vocês forem em lojas específicas, vocês vão achar, tá? Chá, gente, a gente recomenda que se tome, no máximo, 3 xícaras da mesma erva por dia. Quando a gente fala de chá, a gente tem milhares de componentes dentro de um chá, então a gente vai estar mexendo em vários sistemas do corpo. Então, também com chás, a ideia é ir rodiziando. Gengibre, pau d'arco, chá de cravo, é muito bacana. Anis estrelado é muito legal, hortelã. Então façam o seguinte, às vezes vocês não gostam de um chá desse específico. Peguem um que vocês gostem, tipo frutas vermelhas, e misturem o chazinho. Outra, quando a gente está falando de tratamento com chá, gente, aí como a gente está falando de tratamento e a gente não quer correr o risco de ter só uma aguinha aromatizada com a erva, que é o que tem muito nesses sachês, quando a gente não observa muito a qualidade deles, a gente precisa pegar a erva mesmo, tá? Então eu vou querer que vocês comprem a erva e preparem os chás. Que mais? Azeite. Azeite é super legal, tem um monte de polifenol e antioxidante que vai ajudar a matar o fungo. E uma dica, vamos fazer um azeite aromatizado. Vamos botar outras coisas nesse azeite. Gente, eu quero falar rápido para não ficar tão longa, mas vocês já viram que eu não tenho muito a tecla resume, né? Então, e aí o negócio vai enrolando. O azeite aromatizem com tomilho, que é fantástico, com alecrim, com alho e com pimenta. Então, já o azeitezinho que vai temperar a nossa salada já vai ter um potencial muito maior terapêutico, tá? Orégano. Orégano é fantástico. Tanto que a gente suplementa, ou em tintura, ou em extrato, e a gente também pode polvilhar na comida. Então, abusem desses temperos naturais, eles são aliados à nossa saúde. A gente acha que é pequenininho, que não tem poder, mas eles são poderosíssimos. A canela tem propriedade antifúngica, ela é anti-inflamatória. Lembre que o intestino está super inflamado. Semelhante ao que faz aquele ácido caprílico que tem lá no óleo de coco, eles fazem uns furinhos lá no fungo. E esse furinho mata o fungo. Então, chazinho de canela ou a canela nas preparações. Ômega 3. Ômega 3 é super bacana. Se for de peixe, um salmão selvagem e outros peixes, então incluam nas suas refeições. Limão. Limão é muito legal. Usem o limão em salada. Enfim, vejam aí como é que a gente pode usar. Uma coisa que é legal também é a casca do limão. Então, ralem a casca do limão siciliano. Eles vão ter propriedades antifúngicas bem legais. É muita coisa, né, gente? A gente não precisa colocar tudo. Eu preciso que vocês modulem aqueles fatores que eu falei que aumentam a proliferação de cândida e vão colocando aos poucos essas substâncias na alimentação. Uma outra coisa que é super bacana... Obrigada, Viviane! Uma outra coisa que é super bacana é semente de abóbora. Então, façam um lanchinho legal, assim, de semente de abóbora,
lanchinho, lembrando que lanchinho é só para aplacar a fome, enquanto você não pode fazer uma refeição completa, não tem essa história de fazer lanchinho, lanchinho, lanchinho. De repente, semente de abóbora, uns pedacinhos de coco seco, pode ser super legal e acompanhado de um chá, então, maravilha. O que mais? Vamos tentar fazer um cardápio aí? Adriana, beijo. Vamos tentar fazer um cardápio? Vocês me ajudam a montar um cardápio aí para quem tem candidíase? Vamos começar o dia, eu sei que a história da água com limão é meio polêmica, mas vamos começar o nosso dia com água, limão e um pouquinho de própolis. O própolis também é bem bacana, com propriedade antifúngica. A gente já começa se hidratando, pensa se está com fome ou não. Se não está com fome, toma um chazinho e segue o dia. Se está com fome, vamos fazer uma refeição. Lembra que a gente precisa fazer refeições variadas, né? Não vamos ficar todo dia nas mesmas refeições. Então, um ovo, vamos fazer um ovo cozido com cúrcuma, com um azeitezinho, um sal e um orégano. Tomar um café de boa qualidade. O café é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Eu já falei uma vez que é muito contaminado por fungo, tem que ser um café de qualidade. Então, eu prefiro até que vocês acompanhem essa refeição com chá. E aí, no dia que você não for tomar comer os ovos, vamos fazer uma outra coisa? Vamos fazer um smoothie? Vamos colocar um leite de coco, batido com umas frutas de baixo carboidrato. Então, vamos bater com abacate, vamos bater com amora, ou leite de coco com maracujá, que fica uma delícia. Vamos colocar uma biomassa de banana verde dentro desse smoothie para melhorar a qualidade das bactérias intestinais. A gente pode colocar para fazer, às vezes, de uma granola, umas sementinhas de abóbora. Eu adoro quando eu tomo alguma coisa smoothie, que tem a sensação de alguma crocância também. Tenho candidíase toda vez que tomo antibiótico. O que fazer nessas circunstâncias? Primeiro, gente, uma frase que eu adoro. É impossível tratar a parte sem tratar o todo. Então, uma coisa que eu quero que fique na cabeça de vocês é que a gente precisa tratar o organismo como um todo. Entenda por que você está tomando tanto antibiótico, tá? Mas quando você for tomar o antibiótico, a gente pode usar um probiótico junto com o antibiótico. Se o antibiótico for uma coisa pontual, ele vai mexer nas bactérias intestinais, mas o interessante é observar, será que você está tomando antibiótico cronicamente por quê? Tá? E se tiver, a gente precisa repovoar esse intestino, a gente precisa repovoar de bactérias boas. Você toma água com limão e própolis. Se poderia ser antes de dormir, qual momento eu acho mais adequado? Pode, gente. Pode ser de manhã, pode ser antes de dormir. A gente tem algumas coisas falando do própolis que é bacana antes de dormir, melhorando a qualidade do sono. Então pode ser a hora que você quiser, tá? Não precisa ser especificamente de manhã. Vamos continuar com o nosso cardápio. Fiz os ovinhos, ou fiz o smoothie, ou, sei lá, montei um bowl de açaí sem xarope, açaí puro, sem adoçante artificial. Se a gente bate esse açaí com berries, a gente pode bater esse açaí com kiwi, fica legal. Ou então, se precisar adoçar, usa o stevia, tá? Então a gente começa o dia também com um açaí bem caprichado, bem bacana. A gente pode usar para dar mais saciedade. Não é necessário, mas uma proteína vegetal em pó legal. Isso vai dar saciedade. Isso vai ser que horas que pode tomar o probiótico. Eu gosto de dar probiótico à noite, tá? Antes de dormir, fez o seu jantar, na hora que você está indo para a cama, um tempinho depois da refeição, toma o probiótico. Beleza, tomei meu café da manhã, seguimos. Se ficar com fome durante a manhã, ou se ficar com fome antes do almoço, antes da sua próxima refeição, a gente pode fazer aqueles lanchinhos que eu falei. O coco seco, com chá, a semente de abóbora, fruta. Deixa eu pensar aqui numa refeição bacana para vocês. Uma coisa que eu passo muito para minhas pacientes eu sei que vocês têm muita vontade de doce, então vamos fazer o cacau, é legal também. Então a gente pega um abacate, mistura, para quem gosta do abacate docinho, mistura com cacau, pode colocar uma stevia se precisar adoçar e faz um moussezinho de abacate. É bem legal também. Almoço vai ter que ser
as proteínas, sempre primar pela qualidade da proteína, então todas elas, frango, peixe, carne, frutos do mar, proteína, vegetais, 75% do prato. Marina, como é que eu faço para comer tanto vegetal? A gente precisa encontrar um caminho para esses vegetais ficarem gostosos. Então a gente vai buscar receita. A gente vai refogar esse vegetal num pouquinho de manteiga. Ghee, por exemplo, a gente vai assar no forno, assar vários vegetais, faz uma travessa grande de vegetais com alecrim, com sálvia, temperado com azeite, é muito legal. Gente, lembrei de uma coisa que eu não posso esquecer de falar para vocês. Castanha. Castanha e as nuts, nesse momento, a gente precisa tirar. Xilitol, eu não indico xilitol nem eritritol nesse momento, porque eles têm alguma função prebiótica, que é legal para as bactérias intestinais, mas eu prefiro, nesse primeiro momento, tirar. Não é um grande vilão, gente, mas eu tiraria, tá? Então, castanha e nuts, não. Fiquem muito atentas. Nesse momento de tratamento, não. Tá? Almoço. Vamos fazer esses vegetais assados no forno, com sálvia, com aquele nosso azeite aromatizado. Busca uma receitinha. Vamos fazer uma receita, sei lá, um arroz de couve-flor, um cuscuz, que esse dia eu vi que vocês postaram. Não cuscuz de milho, cuscuz com a couve-flor. Então, vamos buscar receitas. A gente precisa assumir a autorresponsabilidade sobre a nossa saúde, a gente precisa buscar informação de qualidade, a gente precisa se planejar e a gente precisa se esforçar para conseguir ter prazer dentro da alimentação que nos faz bem. Estou falando sobre cândida, candidíase, síndrome fúngica. Lanchinhos a gente já falou. Jantar, a mesma coisa do almoço. As proteínas, os vegetais. Lembrem que a gente pode ter esses carboidratos, tipo batata doce, inhame, cará, mas numa quantidade restrita. Então a gente vai ter por dia uma xicrinha dos vegetais que tem mais carboidrato e dessas raízes e uma xicrinha das outras frutas, tá? Então, antes de dormir, faz um chazinho legal. Às vezes a gente pega um chazinho com propriedade calmante, mas um chazinho que trate o fungo, né? Mistura os dois. Se for essa hora que você quiser colocar o própolis, excelente. É um alimento que vale muito a pena. Então, entendam. Tem mais perguntas, gente? Tem mais alguma coisa para a gente acrescentar no nosso cardápio? Tem dúvida que vocês querem tirar? Qual probiótico consumir? A gente pode consumir um mix de cepas, né? Probióticos são lactobacilos, então a gente consegue achar em farmácia comum um mixinho de cepas. A gente tem alguns específicos para o tratamento de cândida, mas a gente consegue prescrever em consulta, tá? Porque a gente vai levar em consideração o paciente, alergia e tal, mas esses esses que a gente encontra por aí já tem uns bem legais e funcionam bastante. O amendoim piora a candidíase? Piora. Piora, não tinha visto. Desculpa, Patrícia. Não amendoim, não castanha. Vocês viram como tem coisas que são legais que a gente vai precisar tirar, né? Da alimentação, pelo menos durante o tratamento, não é antes. Então, por exemplo, o kombucha a gente pode usar enquanto não tiver com a síndrome fúngica, até para prevenir essa síndrome fúngica, mas durante a gente vai precisar tirar. Enjoo pode ser sim, é muito comum enjoo ser sintoma de síndrome fúngica. Gente, eu vou botar um questionário para vocês, porque aí eu acho que vocês vão conseguir identificar. Se for um enjoo pontual e é só isso que você sente, talvez não, mas se você se identificou naqueles outros aspectos que eu falei, muito provavelmente é a síndrome fúngica. Uma outra coisa, eu vou colocar um link aqui na bio do meu Instagram, e para quem estiver aqui no Facebook, vai ter na descrição dessa live um link para vocês clicarem, e aí vocês vão baixar um PDF que eu fiz sobre essas orientações que a gente conversou, com os alimentos que tem que tirar, com os alimentos que tem que incluir.
É uma coisa muito breve, assim, é só porque vocês me pedem tanto que eu quis montar um material. E quando vocês se clicarem nesse link, deixem o e-mail de vocês, porque eu vou conseguir mandar mais material sobre dieta, sobre coisas bacanas. Vocês viram que o tratamento do fungo ele exige algo multidisciplinar, então a gente tem que tratar a mente, a gente não tem que tratar só o corpo. Então, quem tiver interesse em receber mais material pensando nessa saúde de forma global, cliquem lá, botem o e-mail de vocês que a gente vai mandar. Lactobacilo em cápsulas pode sim. Eu só quero que martelar na cabeça de vocês que vocês precisam fazer o todo e não só uma coisa. Para quem tem H. pylori também é bacana usar probióticos, muito legal. Agora aqui, gente, no Facebook eu não tô conseguindo, eu não tenho muita experiência no Facebook, eu não tô conseguindo, eu vou me aprimorar nisso. Ver perguntas de vocês. Tá? Aqui tem umas coisinhas também. O que é isso? Uma outra coisa bacana que eu não falei, que a gente pode incluir na alimentação, cranberry. O cranberry é bem legal, ele é muito bacana para as mulheres que têm aquela história da infecção urinária, ele vai prevenir a infecção urinária. Se a gente não tem infecção urinária, a gente evita o uso excessivo de antibióticos e aí a gente previne o crescimento fúngico. Então, mas ele também tem propriedade antifúngica. É legal. Gente, uma coisa que é comum, lembra dessa história da permeabilidade intestinal, do excesso de alergias alimentares? A gente vai precisar fazer uma dieta de rotação. Então, eu vou falar sobre isso também, sobre o intestino permeável, sobre dieta de rotação. Sempre, vocês viram quando eu falei de queda de cabelo, quando eu falei de prisão de ventre, a gente sempre leva isso em consideração. Por isso que a gente fala que o intestino é um órgão determinante para a saúde. Se a candidíase pode ocasionar urgência urinária ou algum incômodo urinário. Sim, um dos sintomas da candidíase vaginal, então ela está ali no canal vaginal, é um ardor, é um incômodo, também um incômodo na hora de urinar, dependendo do grau de inflamação que tem ali. Então, pode sim. Já colocamos aqui o link para vocês baixarem o PDFzinho que eu coloquei ali na fanpage do Instituto Mari. E eu vou colocar aqui também, tá? Na bio. Gente, eu vou encerrar aqui do Instituto.